Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para esse que vai ser um vídeo assim mais bate-papo entre chamas. E hoje eu venho trazendo esse assunto, né, que é muito pedido também. Antes eu não via muita necessidade de abordar esse tema, mas conforme eu fui tendo mais contato, né, com o coletivo, até mesmo pelos atendimentos que eu faço, eu senti uma necessidade da gente refletir um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre a confirmação do vínculo de chamas gêmeas. Bom, mas antes eu quero dar um recadinho, tá? Uma novidade também que eu lancei essa semana e hoje eu vou fazer o lançamento oficial, né? Porque eu já tinha feito o lançamento na comunidade, já tinha feito o lançamento, né, nos shorts, mas hoje eu quero fazer esse lançamento oficial, que é os vídeos da imersão, né? A imersão ao subconsciente da polaridade masculina ou do divino masculino, né? Essa imersão, ela é uma sequência, né, de 2 horas de canalização divididas em 4 vídeos. Então, assim, eu recebi essa canalização, né, da minha contraparte, da consciência desperta da minha contraparte em determinado período do meu percurso de chama gêmeas, né, dessa minha caminhada, e foi no momento em que eu estava questionando muito o comportamento, o porquê da distância, o porquê do silêncio, né, e eu recebi essa canalização dele, né, ele deu um jeitinho de me mostrar a razão, e fez sentido total com tudo aquilo que eu já vinha intuído, com tudo aquilo que eu já vinha, né, acreditando e descobrindo a respeito dessa missão, dessa jornada dual, né, das chamas gêmeas. E em determinado período também dessa caminhada, mais agora recentemente, eu fui autorizada a compartilhar com o coletivo, né? Me veio essa intuição de que eu deveria compartilhar essa canalização com o coletivo, porque as razões do meu divino masculino de se manter, né, afastado, né, do seu complemento divino, ela é uma razão coletiva. Então eu fiz essa imersão, né? E nessa imersão também, gravando esses vídeos, eu também descobri muitas coisas, também foram reveladas muitas coisas durante, né, a canalização dos vídeos. E, e quando eu lancei, né, eu fiz o pré-lançamento essa semana, as chaminhas que já correram para garantir essa imersão já estão me voltando assim com muito... O feedback está sendo incrível, né? Todos os insights que as chamas estão tendo mediante, né, a revelação dessa informação, né, da razão pela qual a polaridade masculina ainda se nega o vínculo ou, enfim, bloqueia ou se distancia, né, a razão pela qual isso acontece, isso está despertando no coletivo feminino muitos insights, né? Cada um está tendo os insights de acordo com a sua dinâmica. Então, isso é uma coisa muito positiva que eu achei dessa imersão, né? Porque vocês vão reparar, né? Aqueles que vão adquirir, vocês vão reparar que as mensagens, né? A maioria das mensagens que eu lanço aqui, quando eu estou canalizando, elas vêm assim como se fosse um esqueleto, né? E que depois vai se preenchendo, a coisa vai tomando forma, né? Dentro do subconsciente de quem está recebendo a mensagem, porque é dessa forma que tem que ser. Eu acho que cada um tem que desenvolver, né, isso dentro do seu processo, tem que ver a informação tomando forma dentro do seu processo. Porque apesar do divino masculino eles adotarem ações, né, que pode parecer diferentes ações, né, cada um age de uma maneira, mas a gente vai percebendo que isso existe um padrão, né, existe um padrão de movimentação da polaridade masculina. E se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver aí, né, uma sincronicidade na movimentação deles. Então, nessa imersão, a imersão ao subconsciente do divino masculino, né, eu venho trazendo, né, essa razão primária. E foi assim, e tá sendo incrível descobrir isso junto com as chamas. Até chamas também que eu já atendi nos atendimentos, me mandaram seus depoimentos no WhatsApp e me contando, né, que elas, depois que assistiram essa imersão, elas tiveram também uma confirmação dentro da dinâmica delas, uma comunicação do divino masculino, né?
algumas de forma literal, outras de forma espiritual, mas eu senti que é como se, através dessa imersão, alguns divinos masculinos estão assim, né, se sentindo mais aliviados por essa informação ter chegado ao seu divino feminino, né? Eu senti uma energia de alívio do coletivo masculino por essa informação estar chegando, né, para as suas contrapartes. Então, assim, tá sendo incrível, né? E eu gostaria de hoje fazer oficialmente o lançamento dessa imersão ao subconsciente do divino masculino, né? Que vai estar disponível, o link vai estar aqui embaixo, tá? No box de informação. O link para vocês adquirirem. Essa imersão na semana de lançamento, ela tá com preço promocional de apenas R$ 39,90, tá? Vocês vão adquirir os 4 vídeos, mas lembrando que esse valor é somente para aqueles que vão adquirir durante a primeira semana do lançamento. Então, a partir da segunda-feira, dia 8 de julho, essa imersão ela já vai estar custando o valor real dela, né, que é de R$ 59,90. Então, tanto para você que já adquiriu a imersão, quanto para você que vai adquirir a partir de hoje, eu gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo, porque eu vou anunciar alguns eventos que nós vamos ter referente a essa imersão, tá bom? Bom, recado dado, né? Agora eu gostaria de refletir junto com vocês a respeito desse tema, a respeito da famosa confirmação de vínculo, né? Eu também gostaria de trazer aqui nesse vídeo um pouco da minha experiência, né, a respeito desse assunto da confirmação de vínculo e aquilo que eu tirei de conclusão para o meu processo, que não precisa ser aquilo que vocês vão tirar de conclusão para o processo de vocês, né? Eu, como cada um de vocês aqui, eu acredito que eu passei por essa mesma fase, né, principalmente ali no início da dinâmica, de querer essa confirmação externa, de buscar por essa confirmação externa, né? Se eu realmente estava vivenciando um vínculo de chama gêmeas, se aquilo era só alguma coisa da minha cabeça e eu estava tentando me encaixar, né, enfim, numa vivência de outras pessoas, eu estava querendo puxar aquilo ali para mim também. Eu acredito que esse deve ser um dos maiores questionamentos que a gente faz no início da dinâmica. E isso leva a gente por uma busca incessante por essa confirmação, por essa validação externa. Mas eu gostaria também de deixar um questionamento, né, para a gente poder parar para pensar. A quem a espiritualidade designou essa, vamos dizer assim, função, né, de confirmar um vínculo de chamas gêmeas? Quem no nosso meio, né, está habilitado pela espiritualidade para estar fazendo essa confirmação de um vínculo que é tão profundo, de um vínculo que é tão forte entre um casal de contrapartes? E se existe, né, essa pessoa que está habilitada, essa pessoa que está habilitada pela espiritualidade, que tem essa, digamos, credencial para estar, né, fazendo essa confirmação, se existe isso, né, então qual é o método, né, mais apurado para estar confirmando um vínculo de alma? Eu não vou mentir para vocês, eu fiz trocentas confirmações, eu fiz muitas confirmações de vínculo, e no final de todo esse processo, né, a conclusão que eu tiro hoje para o meu processo é que, na verdade, enfim, eu estava buscando a validação, a confirmação de alguma coisa que eu já sabia internamente. E eu sou muito grata a todas as pessoas que confirmaram o meu vínculo. Eu passei, vamos botar aí, por uns 9 terapeutas de chama gêmea, e todos me confirmaram. Mas no fim, eu descobri que a verdadeira confirmação ela já estava dentro de mim o tempo todo. Eu acredito que quando a gente está nessa fase de querer a confirmação do vínculo de chama gêmeas, a gente tem aquele pensamento, né? Que é um pensamento muito do ego. E eu ainda ouço isso também. Eu ainda leio nos comentários essa coisa de eu queria
né, saber realmente confirmar se ele é, porque se não for, né, ou se ela não for minha chama gêmea, aí eu vou seguir minha vida e vou fazer outra coisa. Não tem um negócio desse, assim, de... Ah, eu quero saber logo, porque se não for, eu não perco meu tempo. Ai, gente, a gente tem uma mania de tridimensionalizar tudo e qualquer experiência, inclusive as experiências espirituais. A gente quer trazer para esse mecanismo da 3D, né? Como se quero só para ter certeza, porque aí se eu não tiver certeza, eu faço outra coisa da minha vida. Como se numa caminhada de chamas gêmeas você tivesse uma outra opção, né? Como se uma missão de almas fosse uma coisa que, enfim, se não confirmar, aí eu saio. Ainda vejo pessoas que têm essa consciência de que são chamas gêmeas, mas por achar também que não vai ter a união, porque o gêmeo não está demonstrando, né? Que tá próximo disso, aí a pessoa, então eu vou fazer outra coisa da vida. Porque a gente tenta colocar tudo isso puxando, né, rebaixando toda essa experiência que é extremamente espiritual. Eu falo muito disso na imersão também, mas é trazer tudo para 3D, botar tudo com os olhos da 3D. Então, eu quero confirmar, porque se não for, faço outra coisa, eu não perco nem meu tempo. Mas na verdade é que se você está numa caminhada de chamas gêmeas, isso não é uma opção. Não é uma opção. E essa é a maior confirmação de vínculo que você pode ter. Pode tentar sair, vai lá. Eu sempre falo isso, todas as vezes que eu falo, que eu ouço alguma chaminha que vem até mim e fala, olha, vou fazer outra coisa da minha vida, vou deixar isso pra lá. Eu sempre dou a maior força, eu te dou a maior força. Se você tá pensando em deixar a sua chama gêmea, a sua caminhada, a sua missão, enfim, se você tá pensando em deixar pra lá, eu te dou a maior força para que você faça isso. Porque se você for chama gêmea, você não vai conseguir. Nunca mais a sua vida vai voltar a ser a mesma de antes. Nunca mais a sua consciência vai voltar a ser do nível que era antes do despertar dessa conexão, né? Mas eu sempre dou a maior força. Quer desistir do vínculo, quer deixar isso pra lá e fazer outra coisa da vida? Tenta, de verdade, tenta. Eu tentei. E essa é uma das maiores confirmações de vínculo que possa existir, né? É quando você descobre que você não tem como se livrar da sua chama gêmea, porque você não tem como se livrar de você. Você não tem como, né, deixar ele de lado e fazer uma outra coisa, como se aquela conexão nunca tivesse existido, como se vocês não tivessem conectados, né? E uma vez que você tem, principalmente depois que você tem a ciência dessa conexão, né? Como se esse vínculo de conexão não fosse te afetar pelo, pelo resto da vida. Porque vai, né? Então, você realmente vê que você está numa caminhada de chama gêmea quando você descobre que nada disso é uma opção para você. Quando você tenta fazer alguma outra coisa e você está sempre ali tendo os desafios, né? Tendo todas as curas que vão vir para você. Tudo vai estar sempre relacionado, né? Tudo vai estar sempre ali esbarrando nessa pessoa, até porque o universo sempre dá esse jeitinho também, né? De quando vê que vocês sua chama estão se desviando muito daquilo que vocês têm que fazer, sempre dá um jeitinho de vocês se esbarrarem, né? De alguma forma, de essa pessoa atravessar o seu caminho de novo, né? Enfim, nada numa caminhada de chama gêmeas, ela tá assim tão no nosso controle quanto a gente pensa que tá, mas a mente, o ego da 3D quer controlar tudo. Quer controlar tudo. Se a dinâmica não tá do jeito que eu quero, eu deixo pra lá. Né? Se essa aqui não é minha chama gêmea, então eu vou viver outra coisa, vou fazer outra. Então, né? Essa é a maior prova que vocês podem ter. Vão viver a vida de vocês. Porque eu não sei se vocês repararam, desde um vídeo que eu lancei lá no, né, o vídeo da parábola das virgens, né? Onde eu falo que se for chama gêmea, se essa pessoa que você acredita que é a sua chama, ela sendo a sua chama ou não, né? O trabalho é o mesmo, o trabalho é você se voltar para o seu processo e fazer a sua parte. É a mesma coisa, não tem um plano A para chama gêmeas e um plano B, não tem. O trabalho sempre vai ser, né? Porque se você está presa a um relacionamento kármico ou uma alma gêmea ou alguém, né, que apareceu para você fazer essas curas, enfim, que está despertando em você, trazendo essas feridas à tona, trazendo esse espelhamento para você. Então, você só vai ter um jeito para se livrar disso também, que é você fazer o seu trabalho interno, fazer o seu dever de casa. Porque senão você fica presa também a essa pessoa aí, que às vezes nem é a sua chama gêmea. Então, o trabalho vai ser o mesmo.
trabalha a resposta para todo e qualquer questionamento espiritual, ele está sempre interno. Nada na sua caminhada espiritual está dependendo de alguma coisa que está externa a você, está tudo no seu interior. A mesma coisa se dá com a confirmação do vínculo de chamas gêmeas. Como eu disse, eu sou muito grata a todo mundo que confirmou meu vínculo. Mas aí isso só serviu para mostrar que, né, a resposta sempre teve o tempo todo dentro de mim e eu duvidei. Eu duvidei de mim. E a cada vez que eu ouvia alguém falando que era, aí dava aquele alívio, né? Já se essa pessoa falou, então realmente sou. Olha, eu colocando aí desvalidando a minha experiência, eu que estava vivenciando, né? Eu que estava vivenciando a conexão. Aí, não satisfeita, eu ia para outra pessoa. Essa pessoa confirmava de novo, que alívio, né? Olha, novamente eu colocando o meu processo na mão de outra pessoa, minha espiritualidade na mão de outra pessoa. E aí, novamente, né? Eu queria muito trazer essa reflexão, né? Hoje, do quanto que a gente acaba desvalidando um processo que nós estamos vivenciando por conta da opinião de uma outra pessoa. E, obviamente, né? Obviamente, com todo o respeito do mundo, a todo mundo que trabalha, né, com a confirmação do vínculo de chamas gêmeas. Eu sei que tem pessoas muito sérias, né, empenhadas nisso. Eu mesmo nos atendimentos, eu sempre deixo claro, tá, gente? Eu não faço a confirmação do vínculo de chamas gêmeas. Justamente por eu entender a profundidade desse vínculo de alma, né, do qual aquele casal de chamas gêmeas que eu estou analisando, ou que eu estou ouvindo aquela dinâmica, ou que eu estou, né, ajudando com a mentoria, justamente por eu entender que eu não consigo entrar dentro dessa conexão, é que eu sei que eu não consigo confirmar. Eu não consigo confirmar. Eu posso ouvir o seu relato. Eu posso sentir a energia da sua conexão. As cartas me ajudam a trazer a energia dessa conexão. Mas ainda assim, nada disso é confirmação. Por eu saber da seriedade e da profundidade, né, da dimensão dessa conexão, é que eu sei que nada disso é confirmação. Então eu não posso falar para vocês que eu vou confirmar. Eu sei que seria muito mais interessante para mim falar que eu confirmo o vínculo de chamas gêmeas. Porque eu sei que uma boa parte das pessoas no coletivo, né, levam o meu trabalho a sério e eu agradeço muito vocês por isso. Então eu sei que seria muito vantajoso para mim se eu falasse que eu consigo confirmar o vínculo de vocês, mas eu jamais vou fazer um negócio desse. Porque eu entendo que cada vínculo, tá, de chamas gêmeas, né, que é uma alma polarizada, né, em dois aspectos, masculino e feminino, cada um desses vínculos, eles só podem ser confirmados do lado de dentro. Agora, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de trazer vocês para reflexão e gosto de ilustrar para que vocês vejam e entendam, né, o que eu estou trazendo para vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada novamente para aquela imagem que eu adoro. Adoro mostrar essa imagem, que tem tanta coisa pode ser explicada nessa imagem, né? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha novamente para a gente refletir nessa imagem. Aí está o símbolo, né, que representa a sua conexão de alma, né? Como eu gosto de falar, um mapa que ajuda a gente a entender exatamente como que nós estamos polarizados e distribuídos, né? O símbolo do Yin Yang, ele serve para descrever tanto a menor célula no nosso corpo, quanto o universo e a sua imensidão infinita, né? Está em tudo. Esse equilíbrio das polaridades está em tudo que existe, inclusive na nossa alma, né? Então essa imagem que nós estamos olhando agora é como se fosse uma foto, é como se fosse a planta, né? Um mapa da nossa alma. E aí nós podemos ver claramente que tem duas energias aí. Tem a energia Yang, né, que é a energia masculina, a energia positiva, e a energia Yin, que é a energia feminina, né, polarizados e conectados. Então, obviamente que dentro desta energia, né, que deixa bem claro aí que ela está fechada aí, só existe duas energias aí dentro.
Então, quem é que pode confirmar, né, esse vínculo? Obviamente, é quem está dentro dele. Somente quem está dentro do vínculo pode confirmar se é ou não, né, com toda certeza, se é ou não uma conexão de chamas gêmeas. E se a sua contraparte não está desperta para esse vínculo, então só existe uma pessoa nesse mundo que pode, de fato, confirmar o seu vínculo de chamas gêmeas, que é você, a polaridade que está desperta. Qualquer outra pessoa, para realmente confirmar esse vínculo para você, né, as pessoas podem te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso ajudar. Eu posso, né, eu já ouvi centenas de casos, já tive contato com vários casos, já li muitas coisas, muitos depoimentos, né, e a energia da conexão de chamas gêmeas, né, pelo menos dentro daquele padrão, né, que a gente tem, que são padrões, né, enfim, sobre o que seria essa conexão. Quando a gente ouve um relato, né, algumas conexões fica muito evidente quando você tem bastante experiência, quando você já estudou muito o assunto, quando você tem um método, né, que te ajude a entender a essência. Então, algumas conexões ficam muito evidente esse vínculo. Já outras conexões nem tanto, não vai ficar tão evidente. Porque justamente pelo aquilo que eu sempre falei, a gente sempre teve uma visão sobre a conexão de chamas gêmeas, né? Sobre essas contrapartes, esses complementos divinos, é que são extremamente evoluídos, então a gente cria uma alta expectativa sobre o que a gente vai escutar dessa dinâmica, né? Tem que ser uma dinâmica assim muito, né, muito elevada. Qualquer coisinha que tenha acontecido, desentendimento, a gente tende a falar, não, isso aí não é chama gêmea, não. E aconteceu isso daí? Não, isso aí não é coisa de chama gêmea, não. Mas a gente sempre faz esses julgamentos baseados naquilo que colocaram no nosso consciente sobre o que é a relação de chamas gêmeas. Não é assim, né? Ou aquilo que a gente acha que é próximo à nossa dinâmica. Se eu fosse basear, né, referente à minha dinâmica, né, se eu fosse usar a minha dinâmica como um padrão para determinar quem mais está tendo uma dinâmica de chamas gêmeas ou não, quase ninguém que eu atendo, eu ia falar não para todo mundo. Eu ia dizer que todo mundo, a grande maioria, né? Aí sim, eu ia confirmar, sei lá, menos de 5% das pessoas que vêm até a mim, porque é difícil achar uma dinâmica que tenha se dado exatamente da forma como a minha dinâmica se deu. Então, esse seria o erro de eu colocar a minha dinâmica como um padrão, né, ou aquilo que eu ouvi, ou aquilo que eu acredito sobre o que é esse vínculo, para determinar quem tá ou quem não tá. Porque aí, de novo, entra aquelas crenças que a gente tem sobre o que é e o que não é uma dinâmica de chamas gêmeas. Não é? Geralmente não é assim que acontece? E a gente acha que só seres muito elevados estão encarnados com a contraparte, quando na verdade isso é um padrão do universo. É um padrão do universo. As contrapartes, elas encarnam juntas. Elas encarnam. Pode ter certeza que os controladores desse sistema Matrix, eles adorariam encarnar um e o outro não. Eles adoram quando essas crenças entram no subconsciente de vocês. Né, que é muito difícil essa coisa. Aí você já nem procura. Aí você já nem sabe. Se você encontrar, você fala que não é. Você acredita que não é, porque são poucos. Então, qual a chance de você ser? Né, se tá todo mundo ali falando que você não é, porque a sua dinâmica é diferente, porque a sua dinâmica apresenta desafios, né? E obstáculos, enfim, diferente daquilo que tem como padrão. Então, é mais fácil você acreditar que não é. Né? E pode ter certeza que se houvesse uma forma dos controladores da Matrix burlar, como eu já falei no vídeo anterior, se eles pudessem burlar isso, eles burlariam. Porque eles não têm nenhum interesse que as contrapartes se encontrem, que elas façam esse trabalho, que elas se integrem, que elas venham a fusionar. Né? Tanto que eles fazem todo esse trabalho, eles têm todo um trabalho para fazer com que vocês sejam as pessoas mais diferentes possíveis, para colocar todo tipo de obstáculo, né?
para que vocês não, mesmo que venham a se encontrar, que vocês não façam esse trabalho. Então, com esse empenho que eles têm, né, de fazer com que vocês sejam tão diferentes, de fazer com que vocês, né, seja um caminho tão difícil, vocês se entenderem, para vocês virem a se unir e posteriormente a fusionar, né, com todo esse empenho que eles têm, esse trabalho que eles têm, então, com certeza a gente já entende que se eles pudessem, eles colocariam só um para encarnar. Então mostra que eles precisam também deste balanço aqui, eles precisam das polaridades encarnadas juntas por alguma razão. Eles precisam que você e sua contraparte estejam encarnados aqui. Né? Mas aí eles fazem todo o possível, né? Para que isso seja a coisa mais difícil do mundo. E vão colocar todo tipo de obstáculo para que vocês desistam. Ou todo tipo de obstáculo, mesmo que vocês venham a ficar junto, que vocês não venham a despertar, que vocês não venham a ascender um nível consciencial superior. Então, eles estão bem empenhados nisso. Então, assim, tentar colocar uma dinâmica como padrão, né, para a gente determinar quem está numa caminhada de chamas gêmeas e quem não está, né, é um pensamento, assim, que a gente pode entender que é um pensamento muito limitado, uma crença muito limitante. Existem vários tipos de contrapartes, de vínculos de chamas gêmeas por aí. Almas em diferentes níveis no seu processo de evolução que também estão aqui com contraparte. Contraparte não é um privilégio, ninguém é especial por estar encarnado com a contraparte, gente. Não é, isso aí é um padrão universal. É um padrão que o universo utiliza para distribuir a vida, né, para balancear essas conexões energéticas. Então, não é uma questão de você ser especial. Eu sei que é chato, porque uma boa parte de pessoas no coletivo que se acredita que para acreditar que todo mundo tem uma contraparte, de que tem muitos casais de contrapartes espirituais encarnados nesse momento, a pessoa acho que até perde a graça para ela, né? Que eu pensei que eu estava num clubinho seleto, eu achei que eu era especial, agora já que tem esse monte aí de complementos divinos encarnados, então, né, perde a graça. Mas na verdade é que sim, existem muitos e muitos em diferentes níveis de evolução, então sim, tem dinâmicas de chama gêmea que são muito difíceis, que são igualzinho aquilo que a gente tem como relacionamento kármico. Então, sim, tem casais de chama gêmeas que vêm, encarnam, às vezes até casam, vivem uma vida toda junto e não despertam, não se despertam. Que aí tem toda também uma questão energética do planeta aqui, né? Geralmente aqueles que despertaram a nível tridimensional, a nível energético da terceira dimensão, são almas muito evoluídas realmente, né? Que já passaram por esse sistema aqui muitas vezes, aí tem mais facilidade de despertar, mas na maioria das vezes num sistema tridimensional é muito difícil. E a gente só está aqui passando aqui essa grande quantidade de chamas gêmeas, principalmente divinos femininos despertos, é porque a gente está tendo toda uma ajudinha aí, né? Tem toda uma movimentação energética acontecendo no planeta para que essas contrapartes venham a despertar mediante esse encontro com a contraparte. Então tá tudo ajudando nesse momento. Então até mesmo casais que têm as suas dinâmicas muito difíceis, que tem muita roupa suja para lavar, para vir a se unir, para vir a se fusionar. Então até esses casais também estão despertando para o vínculo nesse momento, que é um momento especial, é um momento propício para isso. Então, esse é o problema da gente fazer, né? Trabalhar com confirmações de vínculos mediante aquilo que a gente tem de padrão, né? Dentro da nossa mente, para o que seja uma conexão de chamas gêmeas. A minha conexão de chamas gêmeas, ela seguiu caminhos muito específicos, né? Ela tem, enfim, ela se deu de uma forma que raramente eu ouço alguém que tem uma história mais ou menos parecida com a minha. Muito difícil isso. Aí imagina se eu vier aqui, né, e, enfim, começar a fazer vídeos padronizando essa conexão. E para qualquer relato que eu ouvir, que foge dessa minha regra, né, da regra daquilo que eu tenho como padrão para essas conexões, então eu já logo coloco, né,
já bato o martelo dizendo que não é chama gêmeas. Que não é assim. Conexão de chama gêmeas não é assim. Mas na verdade o que eu tô dizendo é que a minha não é assim. E vocês também não veem muito disso também? Né? A gente querer padronizar e determinar o que é, o que não é, baseado naquilo que a gente está vivendo. E a gente precisa ter esse olhar mais amplo sobre o que realmente é uma conexão de chamas gêmeas, para a gente conseguir, né, identificar alguns aspectos, para que a gente possa ajudar também aquela pessoa que está ali, né? No caso, as pessoas que vêm me procurar e tentar entender o seu vínculo, a gente precisa ter esse olhar, né? Aí eu estou falando com quem tem esse trabalho, né? Com quem oferece esse serviço. A gente precisa ter esse olhar amplo, a gente precisa ter, primeiramente, esse conhecimento de que existem vários tipos de conexões de chamas gêmeas. Né, para quando uma pessoa chegar até você, né, com uma dinâmica toda toda complicada, daquela dinâmica bem, né, e você já não ir cortando aquilo ali, falando que aquilo ali não é um vínculo de chamas gêmeas. Você precisa ter essa noção de que existem outros tipos, né? Existem vários tipos, para que você possa se ligar em aspectos ali daquela conexão para conseguir ajudar essa pessoa a identificar o vínculo dela, o vínculo que ela está vivenciando. Que pode sim ser um vínculo de chamas gêmeas. Pode sim. E uma coisa que eu vinha reparando é que quando eu atendia as pessoas, né, as pessoas vinham, algumas estavam até meio aflitas, meio decepcionadas, porque falaram que fizeram uma confirmação de vínculo e falou que não é chama gêmea de jeito nenhum, aquele vínculo. E aí a pessoa me contava a história dela e claramente era uma conexão de chamas gêmeas. Era uma conexão de chamas gêmeas, né? Eu conseguia sentir toda essa energia e para mim ficava claro, né? Para mim ficava claro. Eu não posso bater o martelo para a pessoa, que só a pessoa pode confirmar o vínculo dela. Mas eu sentia a energia de chama gêmea naquela história. Aí a pessoa, mas eu fiz a confirmação e o terapeuta ou a terapeuta não confirmou, falou que não é chama gêmea. Eu falei, e é interessante que eu perguntava para esses casos assim, mas você contou essa história que você me contou? Você contou para essa pessoa? E aí, uma coisa que eu ouvia bastante era as pessoas falando assim: não, não, eu não contei nada. A pessoa só me pediu o meu nome, data de nascimento, o nome da pessoa, com a data de nascimento da pessoa, e voltou com o resultado dizendo que eu não era chama gêmea. E eu falei: nossa, um vínculo tão profundo, um vínculo tão complexo, né, para a gente ainda entender com a nossa mente tridimensional e com aquilo que a gente tem de conhecimento, é tão profundo, né? Mais uma vez, olha aí para esse vínculo aí que está bem aí na tela, Yin Yang, uma coisa tão poderosa, tão complexa, né? É o símbolo, é a origem da vida, né? A origem da consciência. E como é que, né, como é que eu vou pedir um nome, data de nascimento das duas partes envolvidas, já vou bater o martelo dizendo que é chama gêmea ou que não é chama gêmea. Como? Como que eu vou fazer isso? Né? Então, assim, a gente precisa também questionar um pouquinho alguns métodos, né? Porque esses métodos, eles estariam baseados em quê? Né? Necessariamente. E mais uma vez, eu peço para vocês olharem fixamente esse símbolo que está aí. E tomem esse símbolo aí, né? Enxerguem você e o seu gêmeo aí dentro desse símbolo aí, do Yin e o Yang. Isso aí como eu falei, né? É o mapa da alma de vocês. Isso aí é o mapa de uma super alma que está polarizado em dois aspectos, masculino e feminino. E quem é que está dentro desse vínculo aí? Quem é que está dentro desta fotografia aí? Você e o seu gêmeo. Yin e Yang. Não existe uma terceira energia dentro dessa conexão. Não existe uma quarta energia dentro dessa conexão. Dentro dessa conexão só tem você e a sua contraparte. Só tem o Yin e o Yang. Não tem uma terceira e uma quarta. Não tem Yin, Yang e Ping Pong. Não tem. Não tem outros nomezinhos, outras nomenclaturas. Só tem duas energias primordiais dentro dessa conexão. E se a sua contraparte não está nesse momento desperta para o vínculo,
Então você é a única pessoa que está dentro deste vínculo e consciente para poder confirmar ele ou não. Né? Então é uma coisa muito profunda. É uma informação que é muito profunda. Para eu bater o martelo para vocês, dizendo se vocês estão ou não numa conexão de chamas gêmeas. Justamente por conhecer, né, por ter estudado tanto a respeito, ter buscado fontes em tantos lugares e ver o quanto que tudo isso é muito amplo e muito mais amplo, muito maior, muito mais profundo do que a gente imagina, que eu não posso bater o martelo na tua conexão. E muito menos usar a minha conexão também para ficar determinando quem é e quem não é, porque se é assim, realmente muito menos de 1% vai ser, né? Então, existe esse erro, né? Existe muito esse erro. Eu ainda vejo isso no coletivo. As pessoas têm uma crença de que a conexão com chamas gêmeas é assim, desse jeito aqui. Aí vem uma conexão, uma dinâmica mais diferente e já fala que não é. Né? Imagina se eu fosse fazer isso também. Eu com a minha dinâmica, que é difícil achar uma dinâmica que tenha percorrido os caminhos que a minha percorreu. É muito difícil. Né? Então a gente não pode essa coisa de ficar querendo colocar as etiquetas, né? Imagine se eu fosse fazer isso aqui no canal. Né? Se eu tivesse essas crenças também em relação à conexão de chamas gêmeas. Que pouquíssimas são, eu só acho que tem uma conexão que são próximas a minhas. Né? Que a maioria não tá. A maioria tá tudo com problema emocional. E são pouquíssimos os que, né, os contemplados, os alecrins que estão numa conexão de chamas gêmeas. Ela vai falar que não, só eu tô, né? Só eu, minhas amigas, só eu, a Bia, a Mari, né? A Lu, a Érica. Só eu e minhas amigas estamos em uma conexão de chamas gêmeas. E mais quem eu colocar nessa etiqueta. Vocês não. Vocês estão tudo com problema de cabeça. Vocês tem tudo que se tratar. Só quem eu coloco essa etiqueta especial é que está numa conexão de chamas gêmeas. Isso é uma visão extremamente limitada. Primeiro que quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Né? Para tá batendo o martelo para conexão que eu nem tô dentro. Eu nem tô inserida naquele vínculo ali. Eu nem tô lá dentro. Que dentro daquele vínculo ali só tem o yin e o yang que pertence àquele vínculo ali. Não tem outras energias ali dentro. Só tem o yin e o yang. Eu não tô lá dentro. Eu não estou inserida do lado de dentro daquela conexão. Então, como é que eu vou bater esse martelo? Como é que eu vou dar um diagnóstico? De que forma eu vou dar esse diagnóstico e bater esse martelo? Né? E existem outros tipos também, enfim, de confirmações que visam medir, né, frequência energética. E eu também eu acho muito válido também, né, eu gosto dessa coisa de medição de frequência, eu adoro isso. Né? Mas, novamente, vamos refletir. Né? E quando eu escuto falar nesses métodos também de confirmação através da medição de energia, né, medição de frequência, ele vem com uma crença de que quem é chama gêmea vibra muito alto. Está vibrando muito alto. São seres muito elevados, são almas muito antigas, que têm uma vibração muito alta. E aqueles casais de contrapartes, né, que não são almas tão antigas, que ainda tem muita roupa suja para lavar, né, que estão nessa encarnação para si, enfim, que são aquelas dinâmicas que são muito difíceis, aquela lavação de roupa suja em público. Não tem dinâmica que é assim? Todo mundo acompanha e tal, e a vizinhança toda, a família toda fica ali, meu Deus, larga esse cara, larga essa mulher, vocês... E eles estão sempre voltando, eles estão sempre reatando, que tem que lavar essa roupa suja. Né? Porque a ascensão deles está dependendo disso. Aí imagina, um casal assim, o divino feminino de uma conexão assim vai fazer a confirmação e nunca vai dar, porque a chama gêmea nunca vai dar. Né? Mas por que será? Será que é um erro da dinâmica? Será que uma dinâmica assim ela está errada? Não, é que os métodos usados para confirmar esse vínculo são limitados. São muito limitados. Porque olha, novamente, né, a complexidade que está envolvida numa conexão de chamas gêmeas. Para a gente estar aí batendo o martelinho para tudo, né?
Como eu falei, a gente pode sim, enquanto terapeutas, enquanto mentores, a gente pode ajudar essa pessoa para que ela venha tomar, né, essa dianteira do seu processo. Para que ela venha se empoderar e ver, não, eu sou a parte que está desperta, então eu que vou, cabe a mim. Cabe a mim identificar esse vínculo. Cabe a mim tomar frente disso. Cabe a mim saber se realmente é uma conexão de chama gêmeas ou se não é. E existe muito, eu até falei no último vídeo, existe muito esse medo, né? De, e se a pessoa não tiver uma conexão de chama gêmeas? Ela vai se iludir? Deixa se iludir. Uma coisa que eu sempre recebi é para eu não ter medo, né? Não ter medo em relação a isso. Enfim, as pessoas que estão aqui ouvindo meus vídeos, muitos realmente estão acreditando que a pessoa tal, a pessoa X é a chama gêmea, e não é. E não é. Não essa pessoa. Mas como eu havia mencionado anteriormente, né, que eu já havia sido intuída em relação a isso, ninguém foi atraído a esse tema à toa. Esse trabalho do equilíbrio do yin yang, né, do equilíbrio das polaridades, ele está sendo feito em toda a Terra, em toda a Terra. Então, mesmo se a pessoa que eu acredito que ser minha chama gêmea, mesmo se essa pessoa não for a minha chama gêmea, pode ter certeza que eu vou fazer esse trabalho todinho pensando que aquela ali pessoa é minha chama gêmea, né? E quando eu estiver num ponto de equilíbrio, né? Num ponto onde eu acessei níveis seguros, um equilíbrio, digamos assim, desse yin yang dentro de mim, ou bem próximo disso, quando isso acontecer, a minha verdadeira chama gêmea cruza o meu caminho. E aí não vai fazer sentido nenhum a pessoa que eu acreditei. Então, para muitos que estão me escutando aqui, essa pode ser a situação. Essa pode ser a situação. Né? Que não necessariamente quem está vivendo o vínculo de chama gêmeas precisa saber que está vivendo. E não necessariamente as contrapartes elas vão fazer, né, esse trabalho uma com a outra. Muitos dos divinos masculinos de vocês que me escutam aqui podem estar fazendo esse trabalho de yin yang, de equilíbrio com o kármico, com relacionamento. Um relacionamento já de anos, ou um relacionamento que ele entrou depois que te conheceu. Não está fazendo esse trabalho com vocês. Está fazendo com outras pessoas, mas o importante é que está fazendo. É assim que essa outra pessoa tá lá lapidando eles, lapidando. Depois que ele estiver brilhando, um diamante lapidado, né? Aí acontece esse reencontro de vocês. Ele nem precisa saber de nada disso. Ele nem precisa saber, né? Que fez o trabalho com outra pessoa e tal. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, né? De sair por aí falando que... eu vou me adiantar e falar logo que todo mundo que tá me escutando, a maioria não é. Já vou me adiantar e falar logo isso, porque se acontecer uma decepção, se essa pessoa se decepcionar, não é culpa minha. Mas aí é que tá. Quando você entra nessa jornada, né? Nem que seja a jornada de descobrir se você é chama gêmea ou não, se essa pessoa aí é sua chama gêmea ou não, sendo ou não sendo, né? Esse caminho, essa estrada, ela não tem aí uma pista de retorno. Você vai ter que fazer esse trabalho, você vai ter que seguir para descobrir. Então, sendo ou não sendo, na hora certa, você vai descobrir. Né? Não tem o que fazer. Então a gente fala às vezes que eu já queria saber logo, porque aí se não for. Não é assim, não é saber logo. Né? E aquilo que te vinculou a essa pessoa não vai desaparecer do dia para a noite só porque você recebeu a notícia de que não é sua chama gêmea. Alguma coisa te vinculou a essa pessoa. Né? E você vai ter que descobrir, você vai ter que fazer esse trabalho interno da mesma forma. Da mesma forma. Sendo chama gêmea, você vai chegar num ponto de equilíbrio. Né? Você vai começar, né, essa fase do sofrimento, ela tem um prazo também para terminar. Você não tem que ficar o resto da sua vida sofrendo, né, por conta se tiver, alguma coisa está errada no seu processo. Você está sofrendo há muito tempo por causa dessa pessoa, alguma coisa está sendo negligenciada dentro desse processo. Porque a fase do sofrimento, ela tem um prazo também para terminar. E aí você já sobe um degrau nessa caminhada, onde você saber que você está num vínculo com essa pessoa, né, num percurso dual com uma determinada pessoa, isso já não te fere.
O que essa pessoa está fazendo também não te fere, né? Você entende que nessa caminhada dual você só precisa fazer o seu trabalho. Você não vai precisar fazer o trabalho do outro. Você só precisa saber fazer o seu. Independente do tempo que vai levar, né, para vocês dois entrarem nesse equilíbrio que proporciona a união, independente. Conforme a gente vai avançando, conforme a gente vai, né, evoluindo nesse processo, essa data, né, que eu vou dizer, tem muita gente que eu gostaria de saber quando que vai ser, né, a união. Tem muita gente que tá assim também, que é o ego tentando controlar o processo, tentando, né, quer controlar para saber se é, depois quer controlar para saber quando é que vai ser. É tipo, eu quero saber quando é que vai ser minha união, para eu colocar meu despertador para tocar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu vou fazendo outras coisas da minha vida, né? Eu vou ver se dá tempo de eu engatar um outro relacionamento com outra pessoa, vou ver se dá tempo de eu fazer uma faculdade, vou ver se dá tempo de eu fazer uma viagem pelo mundo. Não é assim, gente. Não é assim, né? Não é dessa forma. Porque quando você está chegando próximo, né? Quando você está chegando próximo nesse nível que proporciona a união, esse questionamento já não faz o menor sentido. O quando, né? É onde você descobre que o melhor dessa jornada é o caminho que você está trilhando. Onde essa estrada vai dar é consequência do caminho que você está trilhando. Se você está trilhando esse caminho, você já vai chegar no destino, né? E o melhor é o caminho, é o percurso, é a viagem, é curtir a viagem. Então, o objetivo é você chegar nesse ponto, porque aí quando vai se dar a união, se é agora, se a sua união depende de coisas, né, relacionadas à sua dinâmica entre você e essa pessoa, ou se a sua união também depende de pontos coletivos, que se você, dependendo do tipo, né, enfim, da evolução da sua alma, da maturidade da sua alma, a sua conexão de chama gêmea pode estar comprometido também com o nível de despertar do coletivo. Pode estar na sua missão de alma, né? Pode estar na sua missão, no seu contrato. Você pode ter vindo aqui com uma missão da qual, para você ter a união com a sua chama gêmea, você depende de um nível de despertar do coletivo. Porque você é do tipo, né, dos trabalhadores que vieram aqui para botar a mão na massa, para trabalhar pelo coletivo, para despertar o coletivo. Então, almas assim não tá só dependendo do equilíbrio do yin e yang dentro dessa conexão, tá dependendo de coisas muito mais profundas, de coisas muito mais abrangentes, muito maiores. Então, quanto mais a gente segue nessa caminhada, o tempo para a união é o que menos importa. A gente começa a gostar do processo. A gente começa a se apaixonar pelo processo. E por quem a gente está se tornando. E pelos dons que a gente vai adquirindo, né? E pela a maneira com que a gente vai se conectando a tudo, a todos e ao todo. Como você vê conexão em tudo. Como você está se tornando parte, né, do universo. A forma como você está se conectado às pequenas coisas e às coisas gigantescas. É muito incrível, essa jornada toda é muito linda pra gente ficar com esses questionamentos, sabe? Pra gente ficar querendo prova científica, pra gente querer diagnóstico, pra gente querer bater martelo, né? Pra gente querer comprovação, pra gente, enfim, o que são todas essas coisas perto de uma jornada que é tão incrível, que é tão poderosa, porque tá nos transformando. Né? Isso tudo é muito gigantesco para a gente ficar querendo reduzir isso. Essas confirmações, a querer saber data, querer isso, querer aquilo. Olha o ego controlando. Olha o ego tomando a frente. Olha você deixando o ego tomar a frente. É como se você estivesse dentro de um carro onde você está habilitando o seu ego para dirigir o carro. E a sua alma fica no banco de trás. A alma que sabe o caminho, é a alma que sabe o caminho, né? Só que a alma não faz esse barulho que o ego faz, não. Não faz, e a alma não entra em disputa com o ego, não. Se você estiver habilitando, né? Você está no banco do passageiro. Se você habilitar o seu ego para dirigir, a sua alma vai ficar no banco de trás quietinha, esperando você, né? Até você entender que o ego ele não tá habilitado para dirigir esse carro.
Aí você vai se envolvendo em acidentes, vai batendo no carro, vai, né, fazendo um percurso todo doido, com muita aflição, com muita angústia, com muita preocupação, muita dor, até você não ter outra opção a não ser pedir pro ego pular pro banco de trás. E essa hora chega. Se não chegou, vai chegar. Tem uma hora que você pede pro ego pular pro banco de trás. E pede pra sua alma assumir o controle. Isso é uma coisa que eu vim identificando também no meu processo. E todas as vezes que vinham esses questionamentos bobos na minha mente, duvidando, e eu com medo de coisas que eu nem sei como é que vão se dar, com medo da cronologia do tempo, se eu tô envelhecendo, e quando que isso vai se dar se eu tô envelhecendo, e quando é que eu vou viver isso? Aí, opa, é onde você identifica, né? Opa, peraí, o que o ego tá fazendo no volante dessa situação? O que o ego tá fazendo no controle dessa situação? Não, 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 não. Pula já pro banco de trás. Pula já, porque a alma sabe dirigir muito melhor. A alma dirige muito melhor. A alma sabe o caminho. Então deixa a alma dirigir. E quando a gente faz a gente vira essa chavinha, novamente você já começa a se sentir muito mais tranquilo. Você começa a se sentir muito mais... E realmente, a alma merece esse crédito, né? A alma merece que a gente dê esse crédito para ela, porque ela sabe o caminho. Só que a sua alma nunca vai entrar em discussão com o teu ego. E se você deixar o seu ego se debatendo, gritando, né? Você só vai tornar toda essa caminhada muito mais difícil, porque você está delegando a direção desse percurso a alguém que não está habilitado, alguém que não tem habilitação para isso. Então o ego, tô falando para você matar teu ego? Não. Tô falando para você jogar o teu ego para fora do carro? Não. Tô falando para deixar ele no banco de trás. Ele vai te acompanhar pro resto dessa jornada. O resto da sua jornada evolutiva, mas deixa ele no banco de trás, quietinho. Não precisa expulsar, não precisa abrir a porta e jogar ele para fora com o carro em movimento. Não precisa. Deixa ele lá no banco de trás quietinho. E deixa a alma conduzir. Aí você vai ver que as coisas elas vão assim de uma forma muito mais tranquilas quando a alma assume, né? Nossa, a direção é outra. Você vê que o carro agora não precisa mais ficar fazendo zigue-zague na pista, né? Você tem agora alguém que está realmente habilitado para conduzir esse caminho. Então todos esses questionamentos são questionamentos do ego e tá tudo bem se você ainda está vivenciando essa fase onde o seu ego ainda está aí, né, fazendo zigue-zague com o teu carro na pista. Tudo bem, todo mundo passa por essa fase, né? A minha fase, nossa, eu não ia me expor, mas eu vou me expor numa coisa que vocês vão adorar saber. No início da minha dinâmica, mas bem no iniciozinho, né? Quando começou aquela fase ali, chaser e runner, eu não tinha chegado ainda a esse termo chama gêmeas, eu não tinha chegado, né, a nenhum tipo de termo, de termologia, mas, né, até porque eu vim de berço cristão, então no berço cristão a gente não sabe absolutamente nada sobre essas conexões de alma, essas conexões energéticas, então eu ainda não tinha um nome para isso, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, eu sabia que de alguma forma eu estava conectada a essa pessoa, mas eu não sabia o que era, né, e aí eu ouvi em algum lugar alguém falando sobre relacionamentos de vida passada, né? E eu, como estava muito obcecada para tentar entender o que estava acontecendo, eu lembro que eu tinha feito uma leitura de tarô. E nessa leitura de tarô, né, a pessoa me falou que era um vínculo de vidas passadas. Era alguém que eu já tinha encontrado em vidas passadas. Não me deu nenhum tipo, né, de termo, né? Não me deu, enfim, não colocou nenhuma etiqueta nessa conexão. E eu, encafifada com essa informação, eu decidi ir em busca de mais, né? Só que eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma termologia, eu não tinha, né? Eu não sabia por onde começar a procurar, ainda não tinha chegado para mim os vídeos de chama gêmeas. Ou melhor, talvez até já estivessem chegando, né? Mas eu ainda não clicava neles, eu não, enfim, não tinha dado atenção ainda a isso. E como eu vim, né, como eu mencionei, eu vim de meio berço cristão, então eu não tinha nenhuma referência nessa área,
não sabia onde procurar, eu estava completamente perdida. Quem veio também aqui de berço cristão, evangélico, vai se identificar com o que eu estou falando. A gente fica completamente perdida para tentar entender esse laço, essa conexão que você está vivenciando no seu dia a dia com essa pessoa. Então, o primeiro nome que veio na minha cabeça, ai gente, vocês vão rir tanto, foi de uma pessoa muito famosa no Brasil, né, que é a sensitiva mais famosa do nosso Brasil, que eu adoro de paixão, eu sou muito fã dela, e veio esse nome na cabeça porque era o único nome que eu tinha, né, porque como é uma pessoa muito famosa, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Falei, então se ela é, né, a maior sensitiva do Brasil, ela deve conseguir ver alguma coisa. Né? E foi a primeira pessoa que eu recorri para me confirmar uma informação do tarô, né? Então, com ela era assim, você mandava, né, você mandava uma pergunta para ela com seus dados, né? E aí ela te dava a resposta em um áudio. Foi o que eu fiz, né? Mandei meus dados, mandei a pergunta, queria que ela confirmasse essa informação do tarô. E, enfim. Meu Deus do céu. Não acredito que eu vou me expor dessa maneira, mas vamos lá. Vocês não vão rir não, hein, gente? E esse foi o áudio que ela mandou pra mim. Olá, Joyce, um beijo pra você, médium de cura, filha de São Lázaro. O também é médium de cura, filho de São Lázaro. Tá? Então, assim, o santo bateu. Coitado, ele é cheio de encosto, né? Você também, mas ele é muito, né? Faz o ritual azul. Eu não vi nada disso que o tarô viu. Nunca você viveu com ele. É coisa de santo mesmo, é o mesmo santo, né? Bate, né? Eu não acho que você deva fugir disso, mas isso não vai ter frutos, entendeu, amor? Beijo. Ai, ai. Tinha necessidade da pessoa se expor dessa maneira? Não tinha, mas, né? Enfim, eu decidi mostrar isso pra vocês. Eu guardo com todo carinho esse arquivo, né? Lá no meu e-mail. Fica lá, tal. De vez em quando eu vejo que tá lá ainda, eu morro de rir. Mas eu fiz questão de compartilhar isso com vocês, primeiramente para mostrar para você que está aí no seu processo de dor ainda, que está nessa fase totalmente perdido ou perdida, tá? Se achando, enfim, achando que nunca vai chegar no nível de outras pessoas que estão aí gravando vídeo, né? Que aparentam estar mais avançados, enfim, para mostrar para você que, ó, tamo junto, tá? Todo mundo passou por essa fase de estar perdido. Uns mais, como é meu caso, né? Enfim, em toda a minha vida eu nunca tive essas referências, né? Tanto que quando eu comecei a procurar esse tipo de informação, né? O primeiro nome que veio na minha cabeça foi da pessoa mais famosa, porque é o único nome que eu conhecia nessa área espiritualista, né? Então, para mostrar para você que, ó, tamo junto, tá? Eu também tive essa minha fase e tenho muito orgulho dela, porque ela me trouxe até aqui, né? E também para mostrar para vocês, né, que mediunidade é limitado. Existe um limite para mediunidade, né? Ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo é Deus, né? Ninguém sabe tudo. Então, sim, é possível errar também. É possível não conseguir acessar uma informação, né, de forma completa, principalmente, né, quando você está lidando com um vínculo do qual você não tem referências a respeito dele, do qual você não é especialista. Então, é possível sim que você vá, né, dar um diagnóstico que não é o mais correto, né? Então, assim, depois que eu tive essa confirmação, né, ou a melhor, essa não confirmação, porque na verdade nem eu sabia o que eu estava procurando, nem eu sabia o que eu estava buscando de informação. Eu só queria que confirmasse essa informação do tarô, que apareceu que a gente, enfim, já viveu juntos em vidas passadas e que a gente estava nessa vida aqui ou para uma situação, né, de resolver quitar dívidas ou para viver um dharma, né? Então eu não sabia o que era nada disso, eu só procurei o primeiro nome que veio na minha cabeça para tentar confirmar essa situação. Então, obviamente, depois dessa resposta dela, eu fiquei arrasada, né? Fiquei triste e tal. Mas, enfim, o fato da pessoa
não ter visto, né, a informação que eu estava buscando, não fez essa conexão desaparecer. Eu continuava com essa sensação de ter, eu estava com uma sensação, né, de ter crises de ansiedade, sem que eu estivesse tendo as crises de ansiedade. Eu estava com uma sensação de noite escura da alma, sem que eu estivesse naquele momento na noite escura da alma, né? Sensações de crises de pânico sem que eu estivesse tendo as sensações de crise de pânico. Isso me remetia muito a ele, né? Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, eu tinha pensamentos na minha cabeça que eu sabia que também não eram meus, estava acontecendo ali uma sincronia, né? Um campo entrando dentro do outro, e foi justamente nessa época em que ele desapareceu, e não só para mim, para todo mundo, ninguém tinha notícias dele. E foi uma época lá em Nova York também que estava nevando muito, a gente teve tempestades de neve, então estava um clima muito, né, triste. Tava um clima assim muito, enfim, propenso à depressão. E foi no momento em que ele realmente teve a noite escura da alma dele, né, onde a gente teve essa conexão, é, onde, enfim, ocorreu aquele clique, né, o famoso clique, dali ele já foi para a noite escura da alma, e, enfim, parou de responder as mensagens, ele lia as mensagens que eu mandava, mas não respondia, estava num silêncio que eu sentia uma dor ali, né, e eu não sabia explicar, E nesse momento aconteceram muitos encontros no astral, né, enfim, estava muita coisa acontecendo que eu não sabia o que era, que eu não sabia explicar, que eu precisava entender, porque, né, o fato de eu simplesmente querer deixar isso para trás e continuar minha vida não resolvia, não fazia isso ir embora. E foi quando eu resolvi clicar naqueles vídeos que toda hora aparecia para mim ali de chamas gêmeas. E, enfim, ali eu comecei a ter, né, quando eu comecei a ouvir aquilo ali, começou a fazer muito sentido. Nos vídeos que eu ouvi aparecer que estava descrevendo, né, enfim, toda aquela situação. E aí eu comecei a procurar, entrei em grupos de Facebook, fazia aquelas perguntas bem iniciais, né, bem iniciais, que a gente, quando tá nessa fase, a gente quer contar para todo mundo o que aconteceu para ouvir das outras pessoas. E aí as pessoas, olha, para confirmar isso para você tem que ser alguém, né, que, enfim, tenha estudado sobre isso. Procura uma terapeuta de chamas gêmeas, né? Procura alguém que trabalha com o coletivo de chamas gêmeas, que essas pessoas vai poder te dar uma resposta mais precisa sobre isso, né? A pessoa, ela pode ser realmente muito boa no que faz e ter uma mediunidade incrível, mas o vínculo de chamas gêmeas é um vínculo que muitas das vezes é até protegido, né? Mas o vínculo de chamas gêmeas existe uma certa proteção. Não é qualquer pessoa que vai conseguir, né, acessar essa informação, né? Então, assim, existem muitas camadas nesse vínculo. E, enfim, e como eu falei, né, a gente não pode acreditar que tem alguém, né, enfim, na face dessa terra que sabe tudo. Se soubesse tudo, não estaria nem aqui na Terra. Então pode ter falhas, meus queridos, meus amados, pode ter falhas. Depois que eu entrei nessa coisa de confirmar o vínculo com terapeutas de chamas gêmeas, aí foram uns 8, 9 ou 10, sei lá, em sequência, né? Porque aí eu ouvia uma resposta e ainda assim batia a dúvida, procurava um outro, ouvia a confirmação, né? Ainda batia a dúvida, eu fui todo tipo de confirmação que vocês podem imaginar, né? Então eu tive esses dois lados, né? Uma pessoa que não confirmou, né? Se bem que eu não perguntei nada sobre chamas gêmeas, mas perguntei sobre vidas passadas. Uma pessoa que me deu uma resposta negativa, né? Mas que tinha um peso muito grande para mim, porque até então eu era a única que conhecia. E uma sequência de vários outros, né, pessoas da área que confirmou o meu vínculo, né? Então, assim, eu tenho esses dois lados, né? Então, o que eu tiro de lição para mim, né, é que a confirmação, na verdade, ela sempre esteve dentro de mim, desde o início, desde que eu comecei a procurar entender o que era isso, que eu queria respostas, que eu queria, né, a confirmação já estava ali. Porque eu já estava lidando com alguma coisa inédita, eu estava lidando com alguma coisa muito forte, né, muito poderosa, muito forte, muito incompreensível para a mente humana, né? Então a confirmação ela sempre esteve dentro de mim. A confirmação, né? Independente, sim, eu tive pessoas que me ajudaram muito e que me ajudam ainda, né, a entender, a aprimorar o meu conhecimento. Então, o que eu tiro para mim de lição é que todas essas outras pessoas, elas me ajudaram a entender, né, o que eu estava passando, mas a confirmação
é minha. Só eu posso confirmar o meu vínculo de chamas gêmeas nesse momento em que só eu estou desperta na terceira dimensão. Mas ninguém vai conseguir fazer a confirmação, né? As pessoas podem me ajudar a ter mais informações, as pessoas podem me ajudar com as percepções delas, né? E, enfim, as percepções que eu tive com terapeutas de chamas gêmeas, na maioria das vezes foram muito assertivas, né? A maioria delas foram muito assertivas, né? Me trouxeram o olhar delas, me doaram, né, o tempo e o olhar e o conhecimento delas. E isso me ajudou muito nesse processo. Eu fui ali, né, durante essa caminhada, que é o que eu sempre falo com vocês, eu fui ali acumulando, né, pecinha, fui juntando as pecinhas pro meu quebra-cabeça, né, mas a confirmação só eu mesmo, o meu vínculo só eu posso confirmar, né, então assim, hoje eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas desse processo que eu tô vivendo, eu não tenho, né, então se aparecer alguém que não confirmar, eu já sei que o problema, a limitação tá na pessoa. Tamanha é a confiança no processo que eu estou vivendo, porque isso aí eu não posso delegar para ninguém. Eu não posso delegar para ninguém. Esse processo, quem está vivendo sou eu, né? Então sou eu que tenho que saber, sou eu que tenho que colocar essa etiqueta, né? Do meu processo. Eu não posso achar que eu tenho esse poder para colocar essa etiqueta no processo de mais ninguém, porque eu corro o risco de falhar. Eu corro o risco de falhar. Eu não posso ter, né, essa prepotência de achar que eu posso chegar aí na tua dinâmica e bater esse martelo. Não, eu posso te ajudar da mesma forma como eu fui ajudada por muitos terapeutas. Eu posso te ajudar, eu posso passar a minha visão a respeito, eu posso te dizer o que chega para mim de energia quando eu ouço a sua história. E aí, né, onde eu vou frisar mais uma vez, ouvir a história, ouvir a conexão é fundamental, né? Eu ouvir a sua conexão, ouvir a sua história, ouvir como é que se deu esse processo, né? Entender como é que foi o comportamento dessa pessoa que você acredita ser seu divino masculino, o seu comportamento, o que essa dinâmica despertou na sua vida, né? O que aconteceu na sua vida depois desse despertar, né? Para essa conexão. Então, isso tudo me traz informações e eu posso te passar a minha percepção baseado na minha intuição, baseado nos meus estudos, né? Mas eu não posso bater o martelo, eu não posso colar essa etiquetazinha na tua conexão e nem quero. Eu não quero tirar isso de você. Da mesma forma que eu não permito que ninguém tire isso de mim. Ninguém. Ninguém está habilitado para tirar de mim o direito de eu conhecer o meu processo, de eu saber o que eu estou vivendo. Então eu não quero tirar isso de você. Eu quero poder fornecer, né, aqui a minha contribuição, né, com o coletivo. A minha contribuição vai ser sempre para que você tome esse papel, para que você assuma esse papel, né, enfim, de líder do seu processo. Isso aí só você, né? Se a sua chama não estiver desperta, nem ele pode fazer isso. Nem ele vai poder falar, né? E se provavelmente for falar, vai falar também e vai negar. Porque ele também não está acessando esse vínculo do lado de dentro da forma como você está acessando, né? Então, nem ele pode assumir esse papel, é você mesmo. É você mesmo, tá totalmente ao seu cargo, né? A seu encargo. Então, para você, meu querido ou minha querida que está me escutando agora, que já teve, né, que já passou por terapeutas de chama gêmeas, pessoas que fazem a confirmação do vínculo de chama gêmeas e teve o seu vínculo de chama gêmeas, né, negado, que nem se nega o visto para os Estados Unidos, né, como se isso fosse uma questão, né, de, enfim, alguém carimbar o teu passaporte, né, para conexão de chama gêmeas, ou então, né, alguém te dar um diagnóstico, né, como se isso fosse, sei lá, uma doença, alguma coisa assim. Para você que já teve essa negativa, eu gostaria que você refletisse um pouquinho, né, sobre desde que você recebeu essa resposta negativa, né, essa conexão ela foi embora, né? Eu acredito que não, né? Porque se você ainda está, né, assistindo o vídeo
de chamas gêmeas, procurando entender, então tem uma busca dentro de você. Essa busca, né, não estou dizendo aqui que isso já confirma, mas essa busca ela está querendo dizer alguma coisa para você. Ela está querendo te mostrar alguma coisa, né? Se tem alguma coisa dentro de você que ainda faz você buscar, né, respostas para essa conexão e você tem todo o direito de fazer isso. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, né, para você e para o coletivo de forma geral, mas o que eu estou querendo trazer aqui é que será que realmente existe uma forma, né, de outra pessoa vir trazer as respostas prontas para o nosso processo de alma? Será que é dessa forma mesmo que ocorre? Porque falando por mim agora, né, a lição que eu tiro em toda a minha caminhada, né, que tem muitas camadas aí, né, a gente traz aqui uma pincelada de alguns fatos, né, mas nada disso aqui imprime, né, o que eu vivi, o que eu vivenciei de fato nessa jornada. São tantas camadas, são tantas nuances, né, dentro desse percurso, né, que o que eu posso tirar de conclusão de tudo isso é que realmente só eu poderia dar, né, esse veredito. Só eu mesmo poderia fazer essa confirmação. Não teria como uma outra pessoa confirmar, né? E mesmo se aparecer alguém que fala, não, eu tô confirmando, né? Enfim, eu estou confirmando no meu método de confirmação que vocês não são chamas gêmeas, você não está num percurso, numa caminhada de chamas gêmeas, né? Então, será que essa pessoa, ela teria, né, a noção de todas essas camadas, de todas essas nuances que envolve realmente o vínculo de chamas gêmeas para estar dando um diagnóstico tão preciso, né? Será que essa pessoa ela realmente tem a noção de toda essa, né, da multidimensionalidade do universo, da forma como as consciências estão fragmentadas, né, pelo universo, experienciando suas vivências e, enfim, suas experiências duais sabe, é tudo tão profundo, é uma realidade dentro da outra, né? Então, será que essa pessoa ela tem noção, né, do quão profundo tudo isso é, né? Ou então, enfim, a espiritualidade que ela consulta, né? Será que é uma espiritualidade que está vendo isso de um ângulo tão privilegiado, né? Que para você poder ter respostas que tá dentro, né, de um vínculo de alma, você tem que ser assim um ser, sabe, que é o todo ou algo muito próximo do todo, né? Provavelmente seres multidimensionais, né? Quinta dimensão, sexta dimensão, provavelmente, né? Sétima dimensão, provavelmente ainda não, seres dessas consciências, né? Provavelmente eles nem vão querer te dar essas confirmações, né? Eles nem trabalham tanto com esses termos, para quem já teve realmente contato, né? Com esses seres multidimensionais, eles nem trabalham tanto com essa coisa de ficar te dando nomezinho, né? Que isso é um nome que é inventado aqui na terceira dimensão, então eles não estão nem muito cientes desses nomezinhos, dessas nomenclaturas que a gente dá. Quem realmente já teve contato com esses seres que estão trabalhando pela luz, a gente vê que eles nem são de dar muita respostinha, não, né? Eles nem são de ficar trazendo respostas prontas para o nosso processo, né? O máximo que eles fazem, eles te dão as ferramentas e você que lute. Porque realmente, quando a gente vai entendendo esse nosso processo, nós aqui, eu estou falando agora de mim, né? Vou falar de mim. Eu, minha consciência aqui, ainda vivenciando na terceira dimensão, né? Enfim, planejando ascender uma consciência de quinta dimensão. Mas assim, eu falando do meu processo, quanto mais eu avanço nessa minha caminhada, nesse meu percurso, né? Quanto mais eu avanço nessa minha jornada evolutiva, menos eu quero dar resposta para o outro. Menos eu quero bater martelo no processo do outro. Menos eu quero, né, falar o que o outro tem que fazer. Ou falar aquilo que eu vivi e vivenciei como uma verdade absoluta. Eu quero que o outro, né, eu quero poder contribuir, né, eu quero poder ajudar de alguma forma para que o outro se empodere
e vá ter as suas respostas, vá buscar as suas respostas, vá compreender o seu processo, vai vivenciar isso da forma que o outro tem que vivenciar, que não necessariamente vai se dar da mesma forma como o meu processo se deu. Então, menos eu quero ditar, sabe, como é que o outro tem que fazer, o que que o outro é, o que que o outro deixa de ser, sabe? Menos a gente vai perdendo essa vontade, né, de ter esse controle sobre o processo do outro. Hoje em dia eu não quero ter o controle nem sobre o meu. Eu já aprendi que nessa caminhada não tem coisa melhor para você fazer nessa caminhada do que você soltar o controle. Você entender que existe uma força muito maior regendo tudo isso, né? E você vai trilhar essa jornada de uma forma muito, muito melhor, muito mais confortável, muito menos dolorosa, se você simplesmente deixar fluir com o processo, com o universo, com o todo. Então eu não quero hoje em dia controlar nem o meu processo, que dirá o processo do outro, né? Então, assim também são os seres, né, evoluídos, os seres realmente evoluídos. Eles também não estão aí, eles não vêm para trazer resposta pronta pra gente, eles não vêm aqui, né, para alimentar o nosso ego. Para quem teve realmente contato com esses seres, com esses mentores, eles não são, eles não são de ficar dando respostinha pra gente, ficar dando cola pra gente, não. Né? Eles podem dar as ferramentas, como eu falei, e a gente que lute para decifrar, né? Porque eles não querem vivenciar o nosso processo pela gente, eles não querem dar as respostas prontas pela gente, porque eles sabem que a beleza está na busca. A beleza está em trilhar o caminho, né? A beleza está em caminhar nessa estrada. Então, nenhum ser evoluído vai pegar você, vai colocar você nas costas, na carcunda e vai trilhar o seu caminho, né? Nenhum ser evoluído vai fazer isso. Então, se tem seres que tá vindo, trazendo diagnóstico pronto, né? É uma coisa que a gente tem que analisar, só isso. A gente tem que analisar, a gente tem que questionar, ver se é isso mesmo, né? Ver se aquela resposta que você recebeu, né, negativa, daquela mesa, daquela, enfim, sei lá qual foi o processo que foi usado para você, para negar o seu vínculo, né? Aquela resposta que veio pronta, aquela resposta que veio com tanta certeza de uma coisa que nem você que está vivenciando isso nesse momento pode ter essa certeza, né? Então, é uma coisa que você, né, o mínimo questionar, refletir, né? Porque o vínculo de chamas gêmeas é uma coisa, é dentro da molécula de energia que tá, daquela energia ali que tá a confirmação. Dentro daquela partícula, né? Daquela centelha. A informação, a confirmação tá dentro da centelha. E é um negócio que tá ali, né? Como a gente vê no símbolo, é um negócio que tá ali fechado. E só existe duas energias ali dentro que têm acesso ao lado de dentro daquela centelha, né? Então, como é que a gente vai querer brincar de Deus, né? E sair por aí dando, distribuindo, né? Negativas ou positivas a respeito de um processo que não é nem o nosso. Sendo que nem o nosso ainda está resolvido. Nem o nosso ainda, né? Então, é uma questão da gente parar para pensar. É uma questão, né? Como eu sempre trago, eu trago os questionamentos. O que vocês vão fazer com isso aí? Aí é dentro do processo de vocês também. Que eu não tô aqui para ditar o que vocês vão fazer com os questionamentos que eu tô trazendo aqui também, não. Né? Eu acho válido ter o outro lado. Eu acho válido ter o questionamento. Eu acho válido ter o outro ponto de vista. Analisar todos os pontos de vista primeiro para depois eu tomar uma decisão. Então, se tem uma coisa que eu entendi durante esse meu processo é que o terapeuta ou um mentor, né, ou o analista, seja lá o que for, que está habilitado para me ajudar no meu processo, é aquele que não vai me dar as respostas, é aquele que não vai tirar as conclusões por mim, né? Que um bom profissional, um profissional que está realmente capacitado para isso, ele não tem ele não almeja isso, né? Ele não tem esse desejo. Eu faço análise também, uma outra coisa também que me ajudou muito nesse processo, desde que, desde que eu iniciei, né, desde que eu entendi que eu estava vivenciando uma coisa que estava muito além, né, das minhas fronteiras naquele momento, que eu iria precisar de ajuda.
a primeira ajuda que eu busquei foi uma ajuda de uma terapeuta mesmo, uma psicóloga, né? Alguém que, enfim, uma psicanalista, aliás. Então eu procurei essa ajuda e eu venho fazendo, né? Desde que, enfim, iniciou todo esse processo lá em 2021, essa fase complicada, essa fase dolorida. Então eu faço religiosamente toda semana, né? E não tive nenhuma pausa durante esse processo. Então eu tive muitos mentores e terapeutas espirituais, né, durante esse tempo, mas o que é contínuo mesmo é a minha análise, né? Porque é um lugar onde eu paro para me escutar. É o lugar onde né, a minha analista, minha psicanalista, ela tem muito isso. Ela sempre fala que ela não está ali para me trazer as respostas, ela está ali para fazer com que eu me escute, né? E eu acho isso sensacional, né? Ela me dá as ferramentas que eu necessito para que eu me escute. Então eu chego ali, eu falo sobre né, um problema ou determinada uma situação, um sentimento, né? Eu falo, ela vai conduzindo tudo de uma maneira que eu falo, eu mesmo me escuto, eu mesmo identifico um problema, né? E eu mesmo identifico um caminho para seguir, né? E ela está ali de uma forma muito sábia, só me dando nessas coordenadas para que eu me escute melhor, para que eu possa eu mesma fazer, eu mesmo tomar né, tomar as rédeas do meu processo. Então, eu cada dia mais eu me conecto, né? Eu sigo o trabalho também de pessoas que têm essa mesma pegada, né? Quanto mais a gente vai evoluindo nesse nosso processo, menos a gente quer dar as respostas para o outro, né? Eu trago a ferramenta, que nem eu falei, eu trago as informações que eu trago aqui, né? Não sei se vocês repararam, mas tipo, é um esqueleto, né? A forma que isso vai, né, tomar, as proporções que isso vai tomar, é com vocês, né? Tanto que eu vejo depois nos comentários, eu vejo muita gente questionando muita coisa, pedindo informações complementares, mas você pode falar mais um pouco sobre isso aqui, mais um pouco, mas aí é onde eu penso que aí vai do processo também intuitivo de vocês. Eu não venho trazer todas as respostas, né? Eu trago aqui né, uma moldura, e aí vocês é que vão determinar a forma como vocês vão dar de acordo com o processo de vocês. As conclusões têm que vir de vocês, né? O veredito tem que vir de vocês para o processo de vocês, né? Então eu venho compartilhando o meu processo, eu venho compartilhando tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu agreguei de informação, né? Todas as pecinhas que eu vim juntando, e aí eu transformo tudo isso aqui, né, numa pecinha e forneço para vocês. E aí vocês vão decidir o que vocês pegam daqui, o que vocês tiram de proveito daqui, o que serve, o que não serve. Aquilo que não serve tá tudo super bem, tá maravilhosamente bem. Se não servir para vocês, tranquilo, tranquilo. Nem tudo serve para mim, para o meu processo. Nem por isso eu preciso também, né, invalidar aquela informação que está sendo passada. Aquela informação que está sendo passada, ela não é uma mentira só porque ela não serve para o meu processo. Mas eu tenho que ter o direito de decidir, eu tenho que ter o direito do contraponto, eu tenho que ter o direito, né, do outro ponto de vista. Eu sou sempre muito a favor do outro ponto de vista, né? Então, assim, qualquer pessoa que esteja nessa caminhada de Chama Gêmeas, que esteja ajudando o coletivo, né? E que me deu o direito, né, do outro ponto de vista, sem bater martelo pelo fato de eu ter um ponto de vista diferente, é porque eu não estou numa dinâmica de Chama Gêmeas, ou é porque o meu processo é inferior, ou é porque, enfim, né? Então, isso aí para mim já não serve nesse ponto da minha jornada. Então, eu venho sempre nos meus vídeos, chego aqui e trago os questionamentos, né? Será que dessas coisas que estão sendo colocadas no coletivo como regras, né? Eu venho sempre questionando essas regras, esses diagnósticos, essas batidas de martelo. Eu sempre venho questionando isso aqui. Será que é dessa forma mesmo, visto que a gente está falando de uma caminhada espiritual, ou será que é só mais uma forma da gente ficar estendendo, né, essa nossa mentalidade tridimensional, essa nossa mentalidade de 3D,
né, de seres que vieram de dentro da Matrix? Será que a gente só não está estendendo tudo isso, esses métodos, essas fórmulas, né, esses raciocínios, para uma caminhada que é da alma, que é espiritual, né? É só isso que eu estou fazendo aqui, é só a gente ver o que, né, de que forma a gente está levando essa caminhada, que a gente já entendeu que é espiritual, né, que a gente já entendeu que os métodos da Matrix não vão funcionar nesse processo. E eu também não teria o interesse, né, de, de interferir no processo das pessoas no coletivo, mas saber que esse tipo de informação, saber que esse tipo de método, né, tá causando um mal-estar nas pessoas no coletivo, se está baixando a vibração do coletivo, né, se está deixando as pessoas confusas, né? Então é onde eu penso que talvez eu possa contribuir de alguma forma, trazendo o questionamento, mostrando que talvez tenha um outro ponto de vista, tem um outro ponto de ver essa situação. E aí fica a critério de cada um. Fica a critério de cada um. De qual lado você vai achar que faz mais sentido para o seu processo. E tá tudo bem se um vídeo meu fizesse sentido para você e o próximo não fizer o menor sentido, né? Tá tudo bem se dentro de um vídeo meu alguns pontos fizerem sentido e outros pontos não fizerem nenhum sentido. Tá tudo bem. É seu critério, é seu critério, né? Da mesma forma que para o meu processo também eu decido o que faz sentido ou não, né? Que cada caminhada é única. A gente está aqui justamente para vivenciar todos os pontos de vista. É para isso que o todo, é para isso que a fonte criadora se fragmentou, né, em diversas consciências, porque ele quer experienciar todos os pontos de vista. Então, se a gente fica aqui, né, tentando criar as regras de, olha, dessa forma aqui, então vamos todo mundo fazer igualzinho, então, né, a gente está indo contra a vontade da própria fonte criadora, que quer vivenciar mesmo todos os pontos de vista, todas as vivências, todas as experiências, né? Você é uma centelha divina, você é um sonho da fonte criadora sendo materializado aqui na terceira dimensão. Então viva isso, né? Viva esse processo, né? Da forma como você está intuindo. Eu só quero aqui trazer ferramentas para que você possa se empoderar cada vez mais, tomar essa sua dinâmica de chamas gêmeas, né? Deixar ela nas suas rédeas, no seu controle, entendendo que tem muitas pessoas que podem te ajudar, sim, a você trazer mais respostas, a você agregar mais informações ao seu processo, mas no final de tudo é você quem vai decidir o que serve e o que não serve para o teu processo, porque ninguém vai vivenciar o seu processo por você. Então, a confirmação do seu vínculo de alma, só quem pode realmente fazer, né, é quem está do lado de dentro da tua alma, né, quem está vivenciando essa partícula internamente. E uma outra coisa que a gente também precisa estar bem ciente é que a responsabilidade, né, de tudo isso, de toda essa jornada, de toda essa busca, também é nossa. Da mesma forma que eu, né, hoje em dia me coloco no centro, né, e com as rédeas na mão do meu processo, eu entendo que se amanhã ou depois esse processo não se der da forma como eu espero ou que eu quero, a responsabilidade de tudo isso é minha também. Eu não vou poder procurar nenhum dessas pessoas, né, que me confirmaram, vir e falar, e aí? E aí? E agora? Você me confirmou e agora eu quebrei a cara. Não. Então, assim, não tem coisa melhor do que a gente assumir essa responsabilidade, assumir essa maturidade espiritual que a gente está almejando, né? E, e nada melhor do que a gente realmente assumir a responsabilidade de cada ação que a gente está tomando também do nosso percurso. E cada vez menos a gente vai querer, né, sabendo da grande responsabilidade que a gente já tem com o nosso próprio percurso, cada vez menos a gente vai querer assumir a responsabilidade com o percurso do outro. Então, eu espero que, enfim, a mensagem tenha ficado um pouco clara, aquilo que eu estou tentando passar. Não me interpretem mal, por favor. Eu não estou aqui para falar mal de confirmação. Eu não estou aqui para falar. Eu só estou trazendo um outro ponto, né?
Eu não tô aqui, enfim, para falar mal de mentoria. Eu faço mentoria, tá? Então, tipo, eu sempre falo que se você confia, né, se você tem, se aquilo que eu falo aqui ressoa com o seu processo, e caso você queira, né, vir é, se consultar comigo, abrir o seu processo, como eu falei, eu já provei isso aqui para vocês do meu processo, eu me expus aqui, né, mostrei para vocês aqui a fase mais confusa do meu processo, onde eu tinha muitos questionamentos, né, e nem sempre a gente às vezes procura as pessoas que estão mais indicadas, né? Mas assim, se você acha que aquilo que eu falo com você ressoa com você e você tem muitas dúvidas sobre o seu processo, né? Ou não, às vezes você não tem tantas dúvidas, mas você quer compartilhar aquilo que você recebe, aquilo que, né, os seus insights e quer trocar figurinha com alguém a respeito de todas essas informações, então saiba que eu tô aqui, eu tô à disposição de vocês, né, para ajudar vocês nesse processo, mas já deixando bem claro que o meu papel aqui, né, é empoderar vocês para que vocês possam tomar essas rédeas do processo de vocês, assumir todo, né, que vocês possam estar habilitados para chegar numa fase em que vocês possam assumir tudo. E tudo bem se essa fase ainda não chegou. Eu acredito que essa fase chegou para mim de uma forma, né, vamos botar aí, bem recentemente, que eu vim, pelo menos que eu vim ter a noção. Eu acredito que eu já estou nesse processo, onde eu assumi as rédeas do meu processo já há um bom tempo, mas eu vim ter essa noção bem recentemente. Eu vim ter a prova de que sou eu que estou no controle do meu processo, né? Que tá tudo enfim, que sou eu que estou direcionando o meu processo e que eu sou a pessoa mais indicada para isso também. Só vim ter essa exata noção há pouquíssimo tempo, né? E até sobre isso, né? Quando eu termino meus vídeos, eu sempre trago uma musiquinha aqui, sempre que é possível que o YouTube me permite, mas eu sempre trago uma musiquinha aqui que fala, né? Que, enfim, traz a energia daquilo que eu estou tentando passar. E a música que eu vou colocar aqui no final do vídeo vem trazendo justamente, vem falando sobre isso que eu estou falando, né? Sobre o momento em que eu pude perceber, né? Que eu pude comprovar que o meu processo estava nas minhas mãos, né? Que eu tive essa exata noção, né? Que foi quando eu fiz essa viagem, né? Dos Estados Unidos aqui para o Brasil, foi quando eu tive essa real a prova, né, de que o meu processo realmente estava nas minhas mãos e que dali para frente teria que ser, entre aspas, gente grande no meu processo. Eu tinha que, né, me responsabilizar por tudo daqui para frente. E, enfim, eu vou trazer essa música no final e com a intenção de que eu quero passar também, né, essa energia para vocês. Eu quero que vocês tenham também essa energia, né? Vocês sintam essa energia que eu senti naquele momento e eu quero que vocês também se apoderem disso, né? Tomem esse processo nas mãos de vocês. Mas, bom, para finalizar o vídeo, como eu prometi lá no início do vídeo, eu falei que eu ia falar de algumas novidades, né? Que eu ia trazer para vocês mediante a imersão, né? Esse vídeo dessa canalização através da minha contraparte masculina, que eu também recebi uma autorização para compartilhar com o coletivo para quem ressoar. Então, assim, para quem vai estar adquirindo, né, essa imersão ao subconsciente do divino masculino, a gente vai estar programando, né, para esse mês, a gente está fazendo um sorteio, né, de 2 mentorias. A gente vai fazer 2 mentorias, vamos ter 2 mentorias sorteadas para que possam fazer, né, a sessão comigo de forma gratuita. Então, todos vocês que já adquiriram a imersão, tanto aqueles que ainda vão adquirir a imersão, vão estar participando desse sorteio, tá bom? Vão ser 2 mentorias gratuitas comigo, que a gente vai estar sorteando. E também, eu estou me programando para fazer uma live. Olha que legal! Uma live com perguntas e respostas e compartilhamento de insights com todos vocês que assistiram a imersão, né, e querem, né, trazer seus insights e querem fazer perguntas,
né, para a gente conversar um pouquinho e discorrer a respeito de como que isso fez, né, de que forma isso fez sentido para a dinâmica de vocês, se é que fez algum sentido, né? Não tem problema nenhum se não ressoou, mas se ressoou, eu quero muito saber de que forma isso ressoou. Por quê? Porque os insights que eu estou recebendo, né, o feedback que eu estou recebendo de quem já adquiriu essa imersão estão assim incríveis, fantásticos. E eu vim ter a exata noção do porquê que, né, eu fui intuída pela minha contraparte, né? Lógico, a consciência desperta da minha contraparte, né, que está, né, incluído neste eu superior que a gente recebe em canalizações e intuições, né, visto que essa consciência de quinta dimensão dele ainda não acoplou totalmente na 3D, então a gente, né, está recebendo essa confirmação da quinta dimensão, né, da nossa contraparte. Mas na imersão eu explico isso direitinho. Tá? Eu explico um pouco melhor a respeito disso, de como que isso se dá, esse processo, né? Mas, enfim, aí eu vim entender o porquê que eu recebi, né, essa instrução, essa intuição de compartilhar com o coletivo. Quando eu vejo, quando eu escuto, né, e quando eu leio esses feedbacks de vocês, de quem já adquiriu a imersão, do quanto que isso fez sentido, do quanto que isso trouxe respostas para perguntas que estavam ali, né, tão angustiantes, que às vezes levam a gente a ficar ali em buscas incessantes, em leituras de tarô, em leituras de coletivas, né, sempre procurando essa informação, quando a informação é bem mais simples do que a gente imaginava. A gente é que, né, por não saber, por ainda não entender, e tá tudo bem, né, até então essa informação levou até esse tempo para chegar, mas assim, depois que a informação chega, as coisas a gente vê que eram bem mais simples do que a gente imaginava. E saber que isso está ressoando com quem está adquirindo essa imersão e ler de que forma que isso está ressoando, né, tá me deixando bastante animada, e foi o que me motivou. Eu falei, não, peraí, eu preciso juntar esse pessoal numa live, né, onde a gente possa conversar a respeito disso, onde eu possa, né, ler os insights e as dúvidas de vocês. E então a gente vai estar programando, né, uma live que eu também vou avisar para vocês, né, quando que vai ser essa live. Eu preciso ainda testar algumas plataformas, eu preciso ainda testar umas maneiras de fazer isso, mas assim que isso estiver pronto, eu vou estar avisando aqui no canal. A gente vai procurar fazer, né, talvez, não sei, vamos tentar ir para a próxima semana, ou quem sabe, né, a semana seguinte, mas de qualquer forma eu vou estar avisando antes, e também quando eu avisar o link da live vai estar no mesmo local onde vocês adquiriram a imersão. Eu vou estar incluindo o link lá e vou avisar para vocês, né? Então não se preocupe que vocês vão ficar sabendo da live. Fiquem ligadinhos aqui, principalmente na aba da comunidade do canal. Fiquem ligadinhos ali, né? Então vou estar avisando para vocês quando é que vai se dar essa live, para que a gente possa lá se ver, tá? Mas de qualquer forma, adquirindo a imersão, vocês já vão me ver lá. Que eu fiz questão de gravar um vídeo agradecendo a cada um de vocês, né, que estão adquirindo a imersão, porque adquirindo a imersão vocês também estão apoiando o canal, né? Muitos de vocês já vinham me perguntando, né, uma forma de apoiar o canal. E a gente vê realmente que quem realmente está nessa caminhada comprometido mesmo, né, num processo bem avançado, porque geralmente as pessoas que estão num processo avançado, quando elas recebem informações que estão agregando, né, elas se sentem com essa vontade de contribuir de uma forma que quem está avançado nesse processo, nessa jornada, caminhada espiritual, sabe a importância da troca. Né? Então, assim, eu agradeço muito a vocês. Eu tenho pessoas também que fazem a consultoria comigo, que fazem a sessão comigo, né? Não porque elas estão precisando de ajuda, mas eu tenho muitas pessoas que fazem a consultoria comigo e chegam para mim e falam, olha, Joyce, eu fiz questão de vir aqui, né, porque era uma forma de eu contribuir de alguma maneira com você, porque você trouxe insights, você trouxe informações que fizeram tanto sentido, né, que eu pude encaixar ali em locais, né, dentro dessa minha caminhada, que fizeram tanto sentido para mim, que ressoaram tanto. Eu fiz questão de marcar essa sessão com você para contribuir de alguma forma.
Então, é dessa forma que a gente vê que realmente está levando o seu processo, né, a sério, quando a gente tem, eu mesmo, né, para reunir tudo isso de informação que eu reuni, que eu trago para vocês, que ressoa com muitos de vocês, eu também, né, eu tive que apoiar muitas outras missões, eu tive que apoiar, né, enfim, eu tive que fazer um gasto financeiro muito grande para ir, né, apoiando o trabalho de outras pessoas, que nem todos ressoaram, como eu falei, a gente tira aquilo que ressoa, né? Mas sempre contribuir também com o trabalho de outras pessoas que também estavam me agregando comigo, né? E eu percebo isso também nas pessoas que me seguem, né? Essa vontade de querer contribuir também, visto que eu estava aqui até agora passando todas as informações de forma gratuita, né? Eu tenho a noção, né, do valor do meu material, eu sei que, enfim, eu pus muito esforço nisso, eu pus muita dedicação nesse canal. É um canal bem simples, né? Não tem nenhuma pirotecnia aqui, é tudo muito bem simples, mas é feito com muita dedicação e com muito amor e com muito empenho, né? De alguém que leva muito a sério a caminhada, né? Que essa caminhada, esse percurso, essa missão. Então, assim, é com o maior amor do mundo que eu estou fazendo isso, que eu estou trazendo essas informações para vocês, né? Mas também, né, também não posso deixar de valorizar também os meus esforços, o meu tempo, os meus estudos e todos os gastos financeiros que eu já fiz até aqui. Então, é uma maneira também da gente ter uma troca, né? Então, eu trouxe essa imersão, como eu falei, pelo um valor promocional nessa primeira semana. Lembrando que essa semana ela vai até, né, até domingo, dia 7. Então, na segunda-feira, dia 8 de julho, essa imersão ela já vai estar no seu preço, né, normal, que é R$ 59,90. Mas até lá, quem adquirir, né, e essa é uma forma também de eu valorizar essas pessoas que quando eu posto um vídeo já vem direto assistir. Tem muita gente que fala isso para mim, né? Eu estava esperando a notificava entrando aqui para ver se tinha vídeo seu, né? Eu ficava esperando, quando chega a notificação eu venho correndo. Então, uma forma também de eu agradecer essas pessoas por esse carinho enorme, que quando eu posto um vídeo eu já sei que já vem correndo assistir. Então, para quem, né, já estava ligadinho ali no meu canal na primeira semana em que a informação da imersão está sendo divulgada, então para essas pessoas uma forma de agradecimento tá dando esse desconto. Então, para primeira semana, quem adquirir na primeira semana vai pagar R$ 39,90 pelos 4 vídeos, né, dessa imersão, que é uma imersão simples, vocês vão ver, né, mas que tem muitas informações ali, né, valiosas, que podem contribuir muito para o processo de vocês, da forma que também estão contribuindo, né, para o processo de quem está adquirindo. E, enfim, mais para frente a gente vai trazer aqui as informações direitinho, né, do sorteio. No próximo vídeo eu já vou trazer direitinho como é que vai estar sendo feito, realizado esse sorteio da mentoria, que eu pretendo fazer também ainda esse mês, tá? E a live aí também vai ser feita esse mês. Mas eu espero que vocês corram lá para garantir, né, até o preço promocional também dessa semana. Mas, enfim, quem não puder também vai continuar disponível. E eu vou trazer direitinho a informação da live também, quando vai se dar, o horário. E o link para quem for fazer vai estar lá na página onde vocês fazem, né, onde vocês assistiram a imersão. Então, assim, eu quero muito agradecer todos vocês, o apoio de todos vocês. Eu estou num momento muito decisivo do meu processo, né? Um momento, assim, que as coisas estão ficando assim, tomando proporções muito grandes. Eu estou falando de sentido espiritual mesmo, né? No material estamos na luta ainda, estamos no corre. Enfim, eu fiz uma grande mudança na minha vida, vindo aqui para o Brasil. E aqui eu tenho que recomeçar, né? Tô nessa coisa da poeira baixar, né? Eu fiz uma revolução imensa na minha vida, agora estou esperando a poeira assentar para eu seguir uma direção com mais assertividade, né? Mas também, assim, como eu já falei, eu já entreguei o controle, eu estou muito confiante e eu estou até agora na melhor fase do meu percurso, onde a gente pode dizer que a dor fica para trás. Então, para você que está aí nesse percurso, que ainda está sentindo dores, que ainda está numa fase muito dolorosa da dinâmica ou pouco dolorosa,
eu quero deixar bem claro para vocês que essa fase ela passa, né? Ela passa, e uma hora vai ficar só aquilo que esse processo tem de maravilhoso, né? Que é esse encontro com você mesma, sabe? Com esse encontro com você mesmo, com a sua alma, essa conexão com a sua alma, que é uma coisa que ninguém pode tirar de você, que é uma coisa que ninguém pode traduzir para você, só você mesmo. Então, eu gostaria muito, né, de finalizar esse vídeo trazendo essa energia para vocês, como eu mencionei, que essa música, ela ficou na minha cabeça nesse meu processo de mudança, né, de Nova York aqui para o Rio de Janeiro. Quando eu vim recebendo essa intuição de que eu deveria voltar para o Rio de Janeiro, aí, como eu falei anteriormente, né, eu fui relutante com isso. Eu relutei muito com essa informação que estava me chegando, por mais que eu estava compreendendo que aquele meu tempo ali em Nova York ele já tinha se encerrado, eu precisava voltar por alguma razão que ficaria, né, mais clara mais à frente, mas eu comecei a relutar. E aí a espiritualidade, né, a minha espiritualidade tem uma forma muito especial de se comunicar comigo, que é fazer essas informações ficarem mais gritantes. Então, de alguma forma, essa intuição que eu estava recebendo, né, começou a se confirmar através da intuição de outras pessoas. E eu fui entendendo, foi ficando cada vez mais claro que eu deveria fazer essa movimentação e voltar para o Brasil. Mas aí foi um processo onde eu tive muitas dúvidas, onde eu tive muitos medos também, muitas crenças limitantes envolvidas, principalmente com a minha contraparte, né? Que eu achava que, enfim, tinha uma crença limitante ainda ali, nessa coisa de, tá, mas se eu for embora, e como é que vai se dar essa união, né? Uma baita de uma crença limitante de quem, obviamente, está relutante dentro de uma determinada fase do processo. Porque eu também estou no meu processo, né? Então, a partir do momento que eu entendi que era isso que eu deveria fazer, né, que eu comecei a ver a importância desse meu retorno ao Brasil e comecei a trabalhar com isso, né? Trabalhar isso dentro de mim. E aí fui fazendo toda a minha movimentação, que foi tudo muito rápido. E eu me lembro de eu estar no avião, no meu voo, né? No meu voo Nova York e Rio. E essa música, ela estava na minha cabeça. Essa música, ela veio para me mostrar que eu quero estar nessa posição. Eu quero estar nessa posição de quem está encarregada do meu processo, de quem está no controle do meu processo, né? E eu sei que eu fui colocada nessa caminhada, nessa missão por uma razão, e eu vou até o fim. Eu vou até o fim, né? Ele está sendo assim um prazer enorme descobrir na prática, na vivência, né? Tudo isso. Então essa música, ela nesse momento, né, de mudança, nesse momento de movimentação, né, ela ficou na minha cabeça. E depois que eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei durante muito tempo ouvindo, durante muitos dias ouvindo essa música. E ela me trouxe essa energia, né? Ela me trouxe um sentimento que é muito próprio também, né? Eu também não preciso explicar em pormenores como foi essa sensação, esse sentimento, mas eu quero compartilhar com vocês essa música, para que essa música também ela possa despertar em vocês o sentimento necessário para a caminhada de vocês também, né? Depois, se vocês quiserem colocar aí nos comentários de que forma vocês se sentiram, ou se não quiser compartilhar também, não tem problema, mas me deixa saber se ressoou com vocês essa música, né? E independente do que vai acontecer, a gente não entrou nessa caminhada para falhar, a gente não entrou nessa caminhada, nessa missão, né, para desistir de forma alguma, de forma alguma. A gente entrou nela por alguma razão, a gente quis estar nela e a gente vai até o fim. A gente vai até o fim, porque essa caminhada é nossa, essa missão é nossa, né? Ninguém pode tirar isso das nossas mãos e ninguém pode determinar se a gente vai fracassar ou não, se a gente está nessa missão ou não. Somente nós mesmos podemos fazer isso. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, meus amores, e muito obrigada pelo apoio de vocês. E a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês.
Até a próxima. I remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say, the angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love, love by grace. But I remember the road just went on forever, just couldn't seem to turn that car around, till in the distance, like a long lost treasure, a phone booth that just could not be found. And you standing there at the doorway, waiting, and the moment when we laid back down, I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love. That was just a moment in time, and one will never forget, one we can leave behind. 'Cause when there was doubt, you remember I said I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love. I was brought here by the power of love. Love by grace. What I know, love by grace. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a canalizadora e idealizadora do canal Missão 44K. Talvez a gente tenha levado um pouco mais de tempo para perceber isso. Eu levei muito tempo para perceber isso. Enquanto eu ficava culpando a minha contraparte, né? Eu ficava culpando ele porque eu não entendia a movimentação dele. E eu sou extremamente grata por ele ter cuidado da nossa conexão no momento em que eu ainda não compreendia a situação, não o suficiente para entender que, na verdade, ele estava me protegendo. O mesmo se dá com a sua contraparte, você que está me ouvindo.